Mas para qualquer planeta, gente, do setenário, né? Porque eles são os principais, Plutão, Urano e Netuno, eles não entram nessa realidade porque quando eles estão envolvidos com outro signo, eles são segundo regentes. Eles nunca são primeiro, né? Uma dica boa também, uma coisa que vale a pena aqui. Onde nós temos um planeta lilitizado é onde nós encontramos nossos piores inimigos. Isso é uma coisa que o Schutz falou uma vez. Você lembra, Paula? Eu nunca esqueci. Mas não da casa onde eu tenho que estão os maiores inimigos, é isso? Onde você tem os maiores inimigos. Mas não é no... A gente fala assim, não é uma novela, né? Tipo... no trabalho, é que beleza. Então, aí o que acontece, né? Aí a gente analisa a situação. Não é que os outros estão ali, né, para... a astrologia me ensinou muito a não terceirizar a culpa. Então, assim, as relações, elas servem para a gente ativar desafios um do outro, ativar fluências. É para isso que servem as relações. Eu vou ativando a de vocês, vocês ativam a minha, eu ativo da meu marido, eles ativam o meu. Enfim, nós estamos numa constante ativação. Esse é o propósito das relações. Né? E se um auxilia o outro, soma. E aí dá certo. Então, se eu tenho um planeta lilitizado que é Vênus, que é no caso aqui desse exemplo, significa que as relações que vão surgindo na minha vida vão sim colocar em xeque esse meu lado sombrio. Por isso que são meus piores inimigos. Nem todos, não é uma regra, não é, mas sempre vai ter um ou outro que vai acabar sendo aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, como o pior inimigo, que vai agir para que eu entenda qual é a minha sombra. Entendeu? Agora, se a gente for pensar no sentido de setor 12, o que é o setor 12? É o inconsciente. Isso, inconsciente. Ou seja, aqui o pior inimigo pode ser a própria pessoa. Sim. E se fosse na casa 1, por exemplo, que fala do seu corpo, da forma que você, né, se apresenta? Sim. O setor 1, que é o ascendente, ele é o nosso mestre interior, né? É o signo que nós temos que ativar fortemente, porque é o caminho do nosso mestre interior. E ele é aquele signo, o ascendente é aquele que é onde nós vamos construir tudo que a gente quer na vida. Uhum. Tá? Para qualquer situação, o ascendente faz a gente construir. O ascendente também tem a ver com o corpo físico, tá? Quando eu tenho uma Lilith no setor 1, ou um planeta lilithizado, né? Você É o Júpiter que eu tenho lilithizado no. Então, aí você observa os arquétipos de Júpiter junto com a realidade dos arquétipos do ascendente. Uhum. E aí você projeta a sombra. Então, é simples. Pensa no Júpiter, que é o lilithizado. Qual é o arquétipo principal de Júpiter? Expansão. É a expansão, né? E ele tem envolvimento com o quê? Ele tanto é regente de peixes como de Sagitário. Além de filosofia de vida, né? Que é o quê? Uma verdade. No que eu acredito, né? Júpiter é a fé, é o que eu acredito, é onde eu lanço a minha flecha para atingir meu alvo. Uhum. Então significa que eu vou, com certeza, deixar de acreditar. Quem tem Júpiter retrógrado é muito comum deixar de acreditar. Em qualquer assunto. O que envolver a construção da pessoa, seja qual for o assunto, ela pode desacreditar. É muito comum Júpiter retrógrado pessoas céticas, sabia? Às vezes não acredita nem em Deus, dependendo do mapa. Júpiter retrógrado. E se é retrógrado, né, que não era nem essa a ideia, né, Júpiter lilithizado, né, o que a gente está falando é que tanto retrógrado como lilithizado, a pessoa vai acabar manifestando a mesma tônica, porque tem esse mesmo poder. Lilithizado é até mais forte do que retrógrado. E aí, o que é o pior inimigo nesse caso? As próprias ações. As próprias ações. E aí, veja o signo. Qual é o signo? Escorpião. Então, as ações, e aí tem a ver com sentimento. O sentir é a chave.
O sentir é muito importante. Por quê? Porque o sentir que vai dar a tônica do que eu acredito e construo. Como está esse sentimento, né? O sentir pode ser o verdadeiro inimigo. Então tem que saber conduzir o sentir, transformar tudo que não serve, intensificar só o que vale a pena. É um trabalho, né, no setor 1. Para cada setor nós temos, é só vocês pensarem no arquétipo do setor. E aí pensa na sombra, tanto do arquétipo do setor como o arquétipo do signo. Então projeta a sombra, as sombras e lança, vai falando para a pessoa. Olha, você pode de repente, você já vai ter analisado o mapa, né? Porque você está nos pontos kármicos, então você já vai ter mais facilidade para conduzir as sombras aqui. E aí você vai falando para a pessoa, olha, você pode de repente diminuir o seu valor na Lilith aqui. Você pode deixar o seu valor inferior ao valor da situação, da outra pessoa, enfim. Você pode estagnar, ficar mais voltado ao seu conforto, mas no sentido cristalizado, estagnado. Enfim, todas as sombras aqui podem ser o pior dela. E pode ser o que mais impede ela de continuar a caminhar. E aí, Mas essa Lilith também tem uma força de transformação quando você... Ela vira um poder, né? Se você isso, sabe aspecto de poder. controlar muito bem, porque também ela é ruim, mas ela dá para ela ser boa, né? Não é uma Sim, coisa assim sim. tão... É ruim, mas é bom. É, É porque ruim, assim, mas quando dá pra você tem melhorar. consciência, o segredo é como eu falei, é ter consciência. Quando eu tenho consciência da minha sombra, ela se torna um aspecto de poder. Porque eu acabo que não deixo ela manifestar, ela sobressair, e as luzes ficam muito mais intensas onde ela está. Inclusive, veja que se o fato de Urano estar aqui perto, ela fica influenciando diretamente esse Urano. E Urano Nossa, a gente essa sabe... pessoa... Pode falar. Não, é que eu acho que essa pessoa, ela tem... abala muito as estruturas dela, né? Dá medo desse mapa mesmo aí, porque... Quadratura lá para Saturno, ainda essa Lilith do lado. Na verdade, a intensidade do abalo dessa estrutura vai variar muito de estado de consciência para estado de consciência, para cada pessoa, sabe? Então, de repente, para uma pessoa, como eu falei, esse desafio pode ser uma pedrinha que ela vai lá sempre chutar. Eu vou enfrentar isso aqui. Eu tenho vários outros pontos resolvidos dentro de mim, que são os passos anteriores. Lembra que Urano já está fazendo parte dos últimos passos. Né? Tudo bem que Vênus, que recebe influência de Lilith, está no primeiro passo, junto com o Sol. Então, veja, se ela já der um direcionamento para o Sol, tem a ver com tudo que a gente conversou naquele encontro, junto com esse trabalho de Urano, que já foi através de Mercúrio e também do Sol, que tem a ver, inclusive, com esse Vênus, quer dizer, essa Lilith aqui vai ser muito mais fácil lidar. Sim. Ela acaba lidando muito mais facilmente com essa Lilith. Ela vai ter consciência das sombras, ela vai ver a sombra se manifestando e ela vai conseguir dar um direcionamento para essa superação. Certo? Agora, claro que se a pessoa mergulha em sombras desde o primeiro passo, na fuga da realidade, aí sim, quando chega na Lilith aqui, ela realmente pode manifestar. Pensa, lembra que ela ia expandir nos grupos? Vamos supor que seja uma pessoa que, embora não tenha desafios para o setor 12, vamos supor que seja uma pessoa que se apega em vícios. Vícios tipo cigarro, cocaína, vamos imaginar essa realidade. O pior cenário. Mergulha no vício. E aí essa Lilith aqui vai fazer ela ficar mergulhada cada vez mais Aí, de repente, ela perde até as coisas materiais dela para esses vícios. Exato, porque aqui, olha só, essa pessoa só não se suicida porque ela não vai ter coragem. Jesus. Olha como o mapa ele é super compensado no nosso. Verdade. Ela não vai ter coragem, porque o que falta, né? Por isso que eu falo, às vezes, gente, isso também é importante. Às vezes as sombras ajudam. Às vezes as sombras são necessárias. Eu tenho um depoimento disso. Eu tenho uma casa 12 com os 3 maléficos, né? Na casa 12. Certo. E eu sempre fui muito sozinha. Eu tive um problema de abandono de casa, tudo. E eu, com
com essa força, eu me protegi muito, porque ninguém tinha coragem de mexer comigo, ninguém tinha, porque eu tenho essa força. Então, me protegeu muitas vezes Sim. ter esse aspecto duro, esse aspecto violento, inclusive, me protegeu de várias situações durante a minha vida. Sim, é. Então, essa é a realidade mesmo. Então, dependendo do mapa, ainda mais se tiverem vários desafios, vale dizer com muita cautela essas coisas, sabe? Porque por isso que a gente sempre lança a ideia dos vícios e virtudes. A pessoa vai saber qual é a realidade dela. É. Né? Por isso que eu procuro não detalhar muito. Detalhar, às vezes, é uma emboscada que a gente se mergulha. A gente tem que Dá olhar, para ser muita coisa, né? sim. A gente tem que olhar num sentido mais aberto, mais amplo. E aí, conforme você for lançando os arquétipos, a pessoa vai analisando interiormente. Entendeu? Porque às vezes você joga algum detalhe e nem é de repente aquilo. A pessoa entende errado e pode até influenciar no livre-arbítrio. É. Entendeu? Tá? Agora, se você está conversando há bastante tempo e a pessoa até te fala algumas coisas que é possível lançar alguns detalhes, aí você fala. Entendeu? Mas é isso, gente, em relação aos pontos kármicos, né? Para a gente analisar os pontos kármicos, depois que a gente analisa passo a passo, ou vocês deixam para o final, ou conforme vocês forem falando, eu prefiro assim. Conforme eu vou falando, se tá no passo, eu já vou incluindo o ponto kármico. E às vezes o ponto kármico, por exemplo, esse vertex que tá aqui. Ele tá aqui em Virgem. Nossa, então ele é em que momento? Ele é no último momento? Ué, se você chegou em Mercúrio, você sabendo que Mercúrio é regente de Virgem, você já pode incluir ele. Uhum. Entendeu? Então você já pode ir incluindo os pontos conforme você vai chegando nos passos. Então, a Lilith, na verdade, você já pode começar a falar dela sem falar o nome dela quando estiver no Vênus. A pessoa não precisa saber que você está falando da Lilith ainda. Quando chegar na Lilith, que é o passo do Urano, os últimos passos, aí sim, você pode acabar falando, sabe, quando eu falei de Vênus, era por conta dessa Lilith, que também ativa essas relações aqui, essas coisas associadas a Vênus, tá? E aí, gente, depois desses pontos kármicos, tem uma coisa muito importante aqui que a gente também precisa falar. Existem duas coisas importantes que também são desafiadoras: signos interceptados e planetas retrógrados, tá? Eu peguei até esse exemplo. Olha esse mapa aqui, gente. Mercúrio, Júpiter e Saturno. Eu já atendi uma pessoa que tinha Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter retrógrado. Existe, tá? Mas vamos lá. Também são dois pontos desafiadores, assim como pontos kármicos que a gente acabou de ver, Lilith, cauda e cabeça do dragão, a própria roda da fortuna. A gente nem falou, né, da roda da fortuna. Eu falei rapidinho, mas só lembrando aqui que a roda da fortuna, conforme ela trabalha Sol, Lua e Ascendente, a manifestação é direta onde ela está. E aqui no caso é direto na própria atitude, né, de Áries. Então, toda vez que ela tomar iniciativa para o que é importante, vai ser uma movimentação fantástica na vida dela. Porque roda da fortuna, o próprio nome diz, causa movimentação. Pode ser tanto roda da fortuna como da miséria. Da miséria, no sentido não de dinheiro, né, gente? A Paula rindo. No sentido de construções que ela vai gerar mesmo, né? Ela realmente pode ter atitudes. Imagina a roda da miséria nas atitudes. Uma atitude atrás da outra, impensada, ou sem agir por vários momentos, enfim, né? Tá? Depois a gente vai analisar outros exemplos de mapa, né? Conforme a gente for passando o curso. E aí, no caso de signos interceptados, você já tinha ouvido falar? Já. Não Já, sei o né? que é direito. Então, olha só, eu peguei esse exemplo aqui para vocês que fica bem claro. Eu deixei circuladinho até. É onde, aqui no caso, quais são os signos que estão interceptados? Escorpião e touro? Isso, por quê? Porque
o que é signo interceptado? É quando o tracinho branco não passa nele. Então, se vocês observarem que no mapa o tracinho branco não se firma no signo, depois eu vou ensinar vocês a olharem na tabela das casas, porque às vezes pode ser imperceptível aos olhos. A cúspide Tá? não passa naquele. A cúspide não passa naquele signo, né? Ele fica como Exato. sem. Exatamente, a cúspide não passa. Pode ver que aqui não passa, a cúspide do setor 12 passa em Libra, né? Se firma em Libra. Então, quem é responsável pelo setor 12 é Libra. Dentro tem Escorpião e aí depois já vem o ascendente Sagitário. Certo? Ou seja, Escorpião tá aqui. Inclusive, tem muito de Escorpião, né? Só não passa na casa, mas ele vai ter muito, né? Tem Júpiter aqui em Escorpião, né? Júpiter. Tem coisas importantíssimas de créditos associados ao setor 12 e à energia escorpianina. Mas vai depender do quê? Você ia falar alguma coisa, Dani? Sim, é pelo fato de a cúspide não tocar ali Escorpião. Porém, a casa 12 está praticamente toda dentro de Escorpião. Isso não tem a ver, ele não vai sentir muito essa influência, não. Mesmo então, que não tivesse Júpiter ali, não? É isso que eu vou explicar aqui agora. Olha só. Tá. Tanto Escorpião como Touro aqui são energias soltas. A pessoa karmicamente nasceu com a ausência desses dois signos. Mas não é que eles não existam. Eles são dependentes dos signos que estão onde o setor está aterrado. Então, no caso aqui, esse Escorpião ele só vai ser ativado se Libra for. Da mesma forma que aqui, qual o setor 6 se firma em qual signo aqui? Aqui embaixo. Áries. Áries, exatamente. Esse touro só vai ser ativado se depender de Áries. Se Áries nesse mapa for. Então é simples. Vamos pegar o exemplo de Áries. Para a pessoa ter o arquétipo de luz de touro, o que é luz para touro? Generosidade. É consistente, né? Consistente, consegue Imagina que está no setor 6. Quando a gente olha para o setor 6, a gente sabe que a gente está falando de trabalho, dia construir, a dia. construção. É consistente, ele consegue manter um trabalho, manter uma consistência no trabalho, ser uma pessoa produtiva. Sim. O principal arquétipo de touro é estabilidade. Tá? É uma pessoa que tem estabilidade naqueles assuntos. E por estar no setor 6, aí sim vem a prática do trabalho, mão na massa. Quer dizer, mas para ela poder, veja que o signo fala primeiro aqui, por quê? Porque ele tem que ter, essa pessoa tem que ter estabilidade aonde? O setor 6 é o quê? Trabalho, dia a dia. Rotina. O que é método difícil para essa Dia a pessoa? dia, rotina, O trabalho. que é difícil para essa pessoa? Ela não tem Ter uma touro no setor 6. rotina. Exato. Na verdade, não é nem rotina, porque rotina ela pode ter. Ela não A tem o que nessa disciplina. rotina? É exatamente o arquétipo de touro que eu acabei de falar para vocês. O que ela não tem nessa rotina? Ela não Tem tem uma estabilidade. Isso, ela não tem uma rotina estável na vida dela. Mas vai ser a vida inteira assim? Não. Só se ela ativar o Áries. O que é Áries mesmo? Coragem. Iniciativa. Se ela tiver Iniciativa. iniciativa para buscar essa rotina estabilizada. Então, ela tem que buscar essa rotina através de atitude, de ativar o guerreiro interno, de coragem, né? De realmente ser ousado, dependente da situação, para poder gerar essa estabilidade. Olha, essa pessoa tem até Quiron aqui. Se ela não tiver uma rotina estável na vida dela, a ferida sangra. Exato. Ela ter Quiron na casa 6 pode trazer uma saúde frágil, não? Não necessariamente. Não. Tá? Porque o Quiron não necessariamente tem a ver com cura física, gente. Cura de qualquer assunto. Tá? O setor 6, sim, tem a ver com a saúde, né? Mas não, o touro ele é muito forte, inclusive. Uma pessoa que tem touro no setor 6, mesmo que interceptado, é uma saúde muito forte. Touro é um animal forte. Quando a gente analisa de animal, tá? Aí vocês vão lembrar. Então, onde tiver touro é onde a gente tem força.
Inclusive, touro é onde nós temos dínamo para atingir nossa estabilidade e segurança. Aqui, nesse caso, basta apenas a pessoa tomar uma atitude para isso. E aí acabou. Entendeu? Agora, isso porque é só isso aqui, né? Mas quando a gente analisa escorpião aqui, gente, olha aqui, já deixei esse aqui para depois por causa disso. A escorpião já é outra história, né? Então, Tudo com escorpião é muito mais embaixo, né? Que medo, gente. Eu que o diga. Medo. E que no caso aqui, até o escorpião nem existe aqui. Você sabe que o fato de a pessoa não ter esse escorpião, e ainda no setor 12, o que é escorpião? Ela tem, mas não é ativada. Transformação, mas não é só transformação, o que mais? Profundidade, né? Desapego. Intensidade, profundidade. Essa pessoa já não tem uma rotina estável. E ainda não tem profundidade e intensidade. Olha como é desafiador para essa pessoa. É interessante, porque o setor 12, ele fala o arquétipo do setor. O que é o setor 12? Além do inconsciente, o que mais é? As prisões, as fugas. Espiritualidade também, né? Exatamente, setor 12. Por que o setor 12? O setor 12 é a psique. É o que nos leva a um campo que não é real. Por isso que a espiritualidade está associada. E olha o que essa pessoa tem aqui. Saturno. Então, quando tiver planeta ainda envolvido, gente, responsabilidade. Saturno tá no 11, não? Saturno Aqui, tá Saturno, você pode até, quando ele estiver bem pertinho da cúspide, você já pode considerar. Porque se você for analisar aqui, Dani, olha só, o setor 12, quem é responsável pelo setor 12 é Libra. Libra. Então, quem tiver em Libra aqui, mesmo que tiver no comecinho, vai ajudar esse escorpião. Entendeu? Nesse caso aqui, ele tem o Saturno aqui no setor 12, exatamente porque ele tem responsabilidades nos arquétipos do setor 12. Então, existem realidades do inconsciente que precisam ser trabalhadas. E de que forma que a gente trabalha? A gente viu no mapa anterior, aquele Lua Nova em Peixes. A espiritualidade é o caminho. E a espiritualidade não é necessariamente uma religião. É qualquer assunto que a pessoa vá trabalhar essa psique, vai se aperfeiçoando como ser humano. Então, e veja que capricorniano. Só em Capricórnio. Não é por acaso que ele tem 12 interceptado. Espiritualidade para Capricórnio, para quem tem só em Capricórnio, sempre é um desafio. E ainda no setor 2, gente. Praticamente 2 aqui, tá? Quase que 2, né? Então, assim, valores materiais. Ele já foi uma época muito apegado a esses valores e ele nadava e morria na praia. Porque enquanto ele não entendia que a espiritualidade era fundamental, veja, Saturno é o regente do sol dele. Então ele podia achar que ele ia se tornar tipo o dono de uma empresa. Capricórnio tem isso, né? E ganhar dinheiro e ter status. Mas enquanto ele não olhasse para a realidade espiritual, não ia acontecer nada. E aí o que acontece com esse mapa? Como o escorpião está pedindo intensidade, profundidade. Libra é o quê? Libra é o equilíbrio, né? A justiça. Relações, né? É a paz, é a harmonia. Harmonia. Interior primeiro, depois nas relações. Porque quando ela está interna, eu já automaticamente trago para as relações. E até porque o setor 12 fala do inconsciente, da psique. Então, a paz, o equilíbrio e a harmonia tem que ser na psique. Como que eu trabalho meu inconsciente, minha psique? Através da espiritualidade. Ah, que legal. E aí eu faço o que com o escorpião? Aí nesse momento em que eu tô olhando, tô tendo esse olhar para a espiritualidade e tô trabalhando a espiritualidade, eu vou começando a trazer escorpião, vou sendo mais intenso, mais profundo, vou tendo uma rotina com outros propósitos e vou entendendo que realidade material não é o propósito. Entendeu? Então, quer dizer, onde nós temos o signo interceptado, é que a gente analisou esse mapa só para vocês poderem entender como a gente faz, mas sempre quando vocês observarem que tem um signo interceptado, olha aonde a Terra, o dono do setor. Então, onde está a cúspide? Olha onde a cúspide, a Terra. Quem é a cúspide? É o 12. É a cúspide do setor 12. Então, veja onde ela aterra. Aonde ela aterrou é o signo que comanda. Nesse caso, ainda teve até planeta. Responsabilidade muito grande.
às vezes não tem planeta, às vezes só depende do arquétipo. E aí você tem que olhar para onde está o regente do signo, onde está esse aterramento, porque aqui no caso, qual é o regente de Libra? Vênus. Então a gente sabe que Vênus vai ajudar muito nesse processo. E por incrível que pareça, como nada é por acaso, o setor 3... A Vênus está desafiada, né? O setor 3, Vênus, inclusive aqui Mercúrio, é o setor de abrir a mente para coisas novas. Então, Vênus auxilia na visão de Libra aqui, nas decisões, melhor dizendo, nas decisões de Libra. Ou seja, tem que olhar, quando você olhar um mapa, ver o signo ali que é o comandante daquele setor, né? Do signo interceptado, e aí você olha para aquele planeta e fala, olha, vamos trabalhar aqui para você poder trazer fluência lá, para ajudar ali também. Os planetas regentes são ajudantes dos locais desafiadores, viu? Eles contribuem. E o regente de Áries, né? Porque Áries está comandando aqui, que está onde? Na 11. Exatamente em Libra, ainda para ajudar mais ainda a pessoa. Ele ajuda essa pessoa. Não, mas o Marte em Libra já é normal. Você vê como o mapa ele realmente é compensado. Marte em Libra, que vocês veem com Marte em Libra, a pessoa já é aquele... Pensa, Marte é o guerreiro. Vai pra guerra, vou enfrentar a batalha, mas a pessoa vai fugir quando tem Marte em Libra. Não vai pra guerra. Não vai, que paz, que equilíbrio, que harmonia. E dá para ajudar, olha só, ver isso, essas coisas vocês vão identificando no mapa, olha isso. O regente de Áries é Marte que está em Libra. São opostos, né? O regente de Libra é Vênus, que está aqui em Aquário, mas Vênus também rege Touro, que é onde ele tem interceptado. Tudo funciona junto. Funciona junto aqui. É muito forte essa tríade aqui, né? Tá? Então, nesse caso, é um caso bem complicado que eu peguei para vocês, tá? Mas não é sempre assim, não. É que eu peguei o bem complicado mesmo para vocês verem que às vezes pode acontecer. Mas muitas vezes, gente, vocês vão ver que um signo interceptado, ele tá e não tem planeta. Quando tem planeta dentro, igual esse Júpiter, o Júpiter só vai conseguir manifestar se a força de Libra também tiver forte aqui, senão Júpiter fica... Essa pessoa aqui, Júpiter é crédito, lembra? Júpiter é boa sorte, né, também. Isso, veja, se setor 12 fala de vícios e valores, né, virtudes e vícios, um Júpiter no setor 12, a tendência é a pessoa ter muito mais virtudes do que vícios. Alguma coisa tem que ter, bom, nesse mapa. Brincadeira. Então, assim, a pessoa tem muitas virtudes, só que ela só vai reconhecer essa virtude se ela souber entender o que é importante, o propósito verdadeiro, de acordo com a evolução dela, que a gente viu que a espiritualidade é que é mais importante. Aí sim ela vai entender essas virtudes, o quanto de bom ela pode oferecer para ela mesma e até mesmo para os grupos, né? Enfim, para quem ela puder nas relações. Essa pessoa pode contribuir muito nas relações, se ela souber dar um direcionamento de forma mais espiritualizada. Né? Então, é uma responsabilidade de espiritualidade muito grande aqui. Setor 12. E ainda o ascendente Sagitário, né? Que o regente é Júpiter. Sim, e ele tá com a Lilith ali, ele tá com a Lilith no ascendente também. Exato, Lilith ainda num signo que também, como um Júpiter lilithizado, é a mesma coisa que Lilith em Sagitário. Ele já teve uma época que ele nem acreditava em Deus. Óbvio, a pessoa tem o setor 12 interceptado com o Escorpião, nunca foi intenso e verdadeiro, né? Profundo, emocionalmente falando, com as realidades espirituais, da psique, do que é invisível. E a missão em Leão, né? Que é a ideia da criação. Mas antes da criação, gente, entender o próprio eu. Olha só. É o Leão, né? Então, assim, vocês perceberam que eu tô sempre dando um exemplo de casa 12, porque ela é a mais difícil, tá? E quando vocês colocarem em outro setor... Eu acho a 12 e acho a 8 também. Eu acho a 8 difícil também. É simples também a 8, não é tão difícil não. A 12 é mais. Mas a 8 aqui, por exemplo, se a gente for pegar, essa pessoa tem a Lua no setor 8, ponto kármico no setor 8. Então, quer dizer, um setor de desapego com uma Lua que é apego. E olha onde tem a Lua. Nossa.
Ele é Marina, emotivo, né? sim, muito. Novela mexicana. Ah, Aí a espiritualidade deu um sentido. A espiritualidade é o caminho, porque É o quando a caminho. gente, exato, quando a gente filosofia de vida, veja o ascendente, Ó, o Sagitário. ascendente eu achei fantástico. Ah, esse ascendente ajuda teve, muito ele, né? Eu acho que esse mas ascendente o, ajuda. Porque ele sempre Ah, gostou desses legal. assuntos, mas sempre estava mais voltado para o mundo material. E não era porque era o apego de querer ter, é muito de Capricórnio, de querer ter um reconhecimento, como vocês falaram. Acha que vai, tipo, subir no patamares, vai ter o reconhecimento social, o reconhecimento para a família, porque aqui a lua está em câncer, sabe? Então, tudo então, isso ele entra. vive, quando temos assim, o Sol e a Lua em oposição, como é o caso dele, ele vive em constante, como se ele vivesse em constante contradição, o que ele sente com a essência dele. Isso, mais ainda por conta até do eixo, que se vocês observarem o eixo da cauda e É, cabeça do tá em dragão está cima aqui, ó. de. Mas a gente sabe o que liberta aqui. O que Deve ser liberta. difícil ser ele, gente. Exatamente. Espiritualidade. Por quê? É, Espiritualidade por conta do setor 9. não é 9, difícil É, ser olha ele, lá. não tá Olha lá, dá ó. fácil, nas não. Aqui, filosofias de ó. vida, né? Exato. Você entendeu? Tudo leva a pessoa para o caminho espiritual. Tudo. Que legal. Às vezes você pode pegar um mapa e você fala assim, eu já sei. O negócio é o seguinte, você precisa de filosofia de vida e espiritualidade na tua vida. Não precisa falar mais nada. Mas nada. Tudo depois vai sendo acrescentado naturalmente. É claro que você vai dar passo a passo, porque a pessoa às vezes pode ter um caminho espiritualizado, mas pode, de repente, em algum momento, né? Só numa brincadeira que eu falei aqui. Mas tudo se volta para isso. Tudo se volta para isso. Imagina 2 minutos de análise, olha, filosofia de vida. Obrigada. Tipo, a Não é, pai, ó, você pode fazer isso. não Tipo, é já à toa pega. que casou com a astróloga, né? Não é à toa. E é uma pílula, né? Pílula do Não, mas mapa. aqui entre nós, não é verdade? A gente pega um mapa e fala, poxa vida, se a pessoa soubesse que é só fazer isso, É. tudo, não precisa saber de mais nada, tudo vai sendo acrescentado. Vocês vão ver. Vão ter vários atendimentos que você vai falar, às vezes a pessoa fica focada mais numa coisinha que nem é tanto foco. Se ela desse mais valor para outra coisa ali, Verdade, tudo, inclusive essa coisinha que nem é tanto foco, tudo caminha, né? verdade. E os planetas retrógrados, né, gente? Que é a mesma ideia. Um planeta retrógrado, ele pede revisão. Mercúrio, Júpiter, seja Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, tá? Quando for Urano, Netuno e Plutão, vocês nem precisam comentar a respeito. Urano, Netuno e Plutão retrógrado representa, karmicamente falando, questões do coletivo. Então, uma galera inteira, eles são geracionais, uma galera inteira nasceu com eles retrógrados. Nesse caso aqui, Netuno e Plutão estava também. Várias pessoas nasceram com eles retrógrado. E aí envolve a responsabilidade coletiva. Então, uma pessoa que traz Urano, Netuno e Plutão com retrógrado é porque ela já traz, digamos, falhas, entre aspas, associado ao coletivo. Vamos supor, Netuno é associado à época de Cristo. Se a pessoa nasceu com Netuno retrógrado, pode ter sido uma pessoa que não acreditou em Cristo. Uhum. A Paula Ou ali. até crucificou, né? Eu espero que não, Paula. Sabe, mas tá bom, Urano né? é a época da Revolução Francesa. É, E Plutão tem a ver com as guerras, Primeira e Segunda Guerra. eu tenho Então, Plutão. assim, então, assim Olha, tem os 3, então eu errei 3 vezes, né? Tipo, sim. todas as Então, épocas. aí você tem que fazer o quê? Quem tem retrógrado tem que sempre olhar quando tiver uma decisão coletiva. Tem que repensar, legal. tem que revisar. Vamos pensar a nossa realidade do Brasil na hora de votar. Tem que pensar 1000 vezes, se possível, nem vote. Brincadeira, Paula. Não, nessa eu acertei. Nessa... Agora, Mercúrio, Vênus e Marte, quando um planeta está retrógrado e ele é do consciente dia a dia, né? Ele tem a ver com... Nós temos que sempre revisar os arquétipos envolvidos. E é sempre mais desafiador para a pessoa, tá? Quando vocês verem que o planeta ali, no passo, ele está retrógrado, vocês vão ter que dar ênfase à superação ali nesse planeta. Então, é um local que a pessoa sempre vai ter que revisar, se for Mercúrio, o que ela conecta.
Se for Vênus, o que ela escolhe. Se for Marte, como ela age, sobre o quê, para quê. As atitudes dela. Então, Marte retrógrado, a pessoa pode deixar de agir ou agir demais por coisas que não tem nada a ver. Um Vênus retrógrado, ela pode deixar de escolher, viver em cima do muro ou escolher só coisas erradas. Um Mercúrio retrógrado, a pessoa pode ter desorganização, né? Porque Mercúrio é o dia a dia, é burocracia, é a rotina, é conteúdos. É o meu caso, inclusive. Eu, Mercúrio retrógrado, nossa, eu tinha problema seríssimo com a comunicação e a expressão. Eu me fechava, sendo que ascendente em Gêmeos. Então, olha a importância de trabalhar esse Mercúrio retrógrado. Eu só precisava achar o conteúdo verdadeiro. Vejam, eu sou professora, né? Então, assim, eu tinha que pôr em prática esse Mercúrio. Assim, Mercúrio, ele é o planeta, inclusive, que a gente mais supera rápido. Porque Mercúrio, ele é muito rápido. Ele fica retrógrado pouquíssimos dias, fica 20 dias. Eu tenho no nosso curso aqui, as datas tem no e-book, tá? A quantidade de dias retrógrados. Mas Mercúrio, ele só fica 20 dias. Então, para a gente recuperar Mercúrio na vida é muito mais rápido. Agora, Vênus e Marte já é um pouco mais demorado. Então, pode ser que por muitos anos a pessoa ainda fique com eles retrógrado agindo, tá? E Júpiter e Saturno é a vida toda, gente. Se tiver retrógrado, é a vida toda. O Júpiter retrógrado, ele só tem a ver com falta de fé? Tem a ver com as questões. Júpiter também é a ética, né? Dependendo da pessoa, dependendo do mapa. Júpiter é a ética, são os valores morais também, tá? Júpiter é a espiritualidade, Júpiter é a fé. Então, a pessoa, claro, você pode já de cara falar, olha, com Júpiter retrógrado, a pessoa vai deixar de acreditar. E Urano retrógrado? Então, é o Urano retrógrado do coletivo, do inconsciente coletivo. Ele não tem uma influência direta, nunca vai ter direta. É só até Saturno que vai ter uma influência direta. Tá, eu lembro. Então, mas aí você até deu uma dica de que Netuno tinha a ver com Cristo, Plutão com as guerras. E Urano, tem alguma relação assim com alguma coisa? Então, Revolução Francesa, foi o que eu falei também. Revolução Francesa, eu ouvi. Tá. Até porque Urano foi descoberto nessa época, né? Urano. Tá? Então, agora Júpiter e Saturno tem a ver com o papel social mesmo. Então, a pessoa, veja, o Saturno ele é foco, disciplina. Então, peguem os arquétipos e pensem, né? Poxa, ou tá na ausência ou tá no excesso. Aliás, gente, para tudo no mapa. Para tudo no mapa. Quando vocês forem pegar um desafio, e até no ponto de partida, mesmo que tenha só tracinho azul, você tem que olhar para a pessoa, conversando com ela e ver. Ou é o excesso, ou é a escassez. A escassez. Sempre. É a dica, porque a gente consegue desvendar na hora. Peraí, é ausência de foco ou é foco demais onde não deve? Sabe? Ou se responsabiliza demais por coisas que nem é para se responsabilizar. Carrega uma cruz que nem é dela, né, Paula? Exatamente. E aí, como trabalhar isso, Dri? Esse trabalho envolve exatamente os passos do mapa. Porque depende de onde eles estão. Se a gente for pegar a realidade do mapa que a gente analisou, é que aqui não tem nenhum retrógrado. A gente vai usar um exemplo de mapa retrógrado, né? Mas vamos supor que Mercúrio aqui retrógrado. Se Mercúrio aqui é retrógrado, eu sei que ele está praticamente nos últimos passos. Então, antes dele, ainda tem muita coisa para ser trabalhada. Sol, Lua ascendente, Vênus, lembram? Aí, quando chegar em Mercúrio, poxa, já chegou com todo o trabalho anterior feito. Já é mais fácil trabalhar essa retrogradação. Agora, claro que você já pode falar de cara para a pessoa quando ela tem o Mercúrio aqui, como ela está influenciando esse Júpiter, e Júpiter é regente de peixes, ela tem que saber em quais assuntos ela se conecta, qual conteúdo ela adquire em sua profundidade. Ainda mais com o Vênus aqui, né, gente? Que está junto do Sol e que pode, de repente, lilithizado, fazer escolhas que não são delas. Aí escolhe um conteúdo, vamos pegar um exemplo, escolhe um conteúdo só porque a empresa mandou, quem fizer esse conteúdo, quem estudar isso aqui vai subir,
vai receber uma promoção. Ela vai, mas vai chegar uma hora que ela vai perder esse emprego. Urano está aqui desafiado. É por isso que a gente fala que a astrologia prevê. Não precisa acontecer isso. Entendeu? E não necessariamente está escrito. Só vai acontecer se ela entende. Porque aí acontece por quê? Poxa, para ela ver que isso não é para a vida dela. Entendeu? É outro caminho que ela tem que direcionar. Mas é isso, meninas. A gente, na próxima aula, chega nesses assuntos aqui, tá? A gente vai, no nosso próximo encontro, falar mais. E aí, a gente vai mergulhar no mapa em si, nos setores, passo a passo, que a gente vai falar sobre o local de papel de contribuição. E aí tem o mapa em si, tá? Os próprios símbolos, ó, o mapa em si, tá vendo? Aí a gente começa a falar, aí sim, a gente começa a falar todos os detalhes desse universo do mapa. E aí vocês vão entender, passo por passo, de o que é cada setor, o que é a ideia do eixo polarizado, tudo isso vocês vão entender. Tá? Os desafios e as fluências, que aí a gente já entra no que é desafiador e no que é fluente, né? Que é os aspectos de poder, enfim. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. É isso. E a gente também vai ver, olha aqui, sobre signos, triplicidade e quadruplicidade, tá? Que a gente vai fazer um mergulho no mapa agora, né? Então, os setores e seus planetas, que é as casas angulares, princípio da polaridade que eu falei para vocês, até o temperamento, os temperamentos, os desafios, ó, os tipos, tá? Então, é quando a gente começa a fazer esse mergulho no mapa agora, tá? Então, é agora que a gente mergulha para valer no terceiro encontro, nos assuntos do mapa. Tá bom. Muito bem. Muito obrigada. Então tá bom, Outra meninas. Então tá, gente. Outra coisa, deixa eu só te perguntar uma coisa rapidinho. Nesse programa, no Pegasus. No Pegasus, tem como fazer a Revolução Solar? Tem. Você tem ele aí? Tem. Aqui, ó. Você tem o último, né? A última geração, né? O Sim, atualizado. sim. É aqui, ó. Você vem aqui. Aí você vai pegar. Vou pegar meu mapa aqui que fica muito mais fácil, né? Tá. E aquele lá é desse ano, então. Olha só. Desculpa, Revolução. Tá até escrito, ó. Tá. Revolução. Achei. Aí você quer, eu quero desse ano, então eu só calculo. Sim. Aí já. Tá. Entendeu? Isso. Quando Tá. você quiser do ano anterior, você muda aqui. Só muda o ano. 2020. Tá. Ok. Valeu. Tá bom? Bom fim de semana. Tchau, gente. Obrigada, bom fim de Tchau, semana. Tchau pra vocês aí. Tchau. Você tá conectadinha até agora. Depois Tá. eu encaminho pra vocês o vídeo, tá? Tá, Tá bom. Tá bom, Beijão beijo. pra vocês, Deus aí. meninas. Tchau.